O mundo da religião estava em toda parte. A agricultura tinha a ver com religião. O sexo tinha a ver com religião. O poder tinha a ver com religião. A igreja tinha a ver com religião. Mas o outro lado da moeda é que a igreja não tinha só a ver com religião. Talvez no século XVI a gente pudesse dizer que o único poder efetivamente funcionando, estabelecido, amplamente disseminado nas sociedades europeias era a igreja. E nesse sentido, não é possível dizer que a igreja fosse só igreja, tivesse a ver apenas com religião. Do ponto de vista interno, os mecanismos de autorização de liderança, os mecanismos de gestão dos bens, as formas de relacionamento com as diversas esferas da vida, transcorriam de uma maneira que não era muito diferente do que a gente hoje consideraria o mundo da política, o mundo das organizações. Eu não estou tentando, digamos, aplainar, tirar toda verticalidade ou profundidade para o fenômeno da religião. Muito pelo contrário, eu inclusive já vou me confessando aqui que eu sou filho da Reforma, né? Sou de uma das tradições do cristianismo que atende pelo nome de anglicana. Então não tem nenhum objetivo aqui de fazer crítica barata, nem da igreja, nem da religião. Mas eu estou procurando chamar a atenção para vocês, dentro dessa primeira parte do que eu me propus a trazer, para os processos pelos quais o sentido das coisas, por serem históricos e por nunca se fundamentarem num único lugar ou desde uma única forma de organização e de pensamento, não podem ser atribuídos esses sentidos dentro de categorias e de gavetinhas muito bem arrumadas, como nós gostaríamos de pensar, seja que o faz a ciência, seja que o afã de separar o mundo secular do mundo religioso também deseja fazer. O segundo aspecto dessa perspectiva que pensa a reforma na sua abertura em termos de significado e na sua pluralidade em termos de como ela efetivamente aconteceu, refere-se a que o movimento da reforma que nós atribuímos a esse evento crítico, e algo teatral, pelo qual Lutero prega na porta da Catedral de Wittenberg as suas teses, inclusive, assim, parentezinho pequenininho, que 99% dos protestantes nunca leram, para não falar, então, de outras pessoas que pensam sobre o protestantismo. E eu só vim ler esse ano as 95 teses. Então eu não estou falando mal de ninguém, a não ser de mim mesmo. A reforma não começou com Lutero. A reforma não aconteceu só na Alemanha. A reforma não tem uma única inspiração teológica. A reforma não teve nenhum único processo pelo qual ela emergiu e se constituiu. E se a gente der crédito, que eu acho que deve, a uma das falas num dos filmes que a gente viu, Lutero mesmo nem queria fazer a reforma no sentido de criar uma coisa separada da igreja. Ele esperava que a igreja tivesse abertura suficiente naquele momento para abrir-se, acolher a crítica e mudar de rumo. O que era uma avaliação que provavelmente somente um monge, vivendo separado das coisas da igreja, poderia acreditar nessa possibilidade. Então, multiplicidade de origens, de tempos, de perspectivas do que é que significava a reforma, do que se queria alcançar com a reforma, é o que nos aguarda qualquer voo, por mais rasante que seja, sobre a história das origens da reforma. Em outras palavras, há reformas. Sempre houve reformas.
e nunca a reforma. Jamais a reforma, nem mesmo com Lutero. Se nós quisermos, por alguma razão, fixar o sentido da reforma nas grandes personalidades da reforma, Lutero, Calvino, por exemplo, nós não vamos demorar a perceber que eles mesmos nunca tiveram uma única posição a respeito do que criam ou do que queriam fazer. Porque a reforma não surgiu sozinha, como se de repente do chão brotasse alguma coisa, ou caísse do céu alguma coisa, como o raio que Lutero tanto teve medo que caísse sobre a sua cabeça. A reforma surge precisamente na criação de uma disputa de compreensão e de prática com uma instituição vigente, dentro da qual aquelas pessoas estavam, mas muito cedo contra a qual várias daquelas pessoas se colocaram. E por que surge num contexto relacional como esse? A reforma não é ela mesma, não se significa sozinha. A reforma é ela e o catolicismo das indulgências. A reforma é ela e as expectativas dos camponeses alemães de libertação da opressão física e econômica que eles viviam. A reforma é a expectativa das mulheres, fossem elas freiras ou laicas ou leigas, né, de que aquela mensagem da igualdade essencial entre os cristãos e do sacerdócio universal de todos os crentes significasse para elas uma experiência de emancipação. Portanto, a reforma surge dialogando, a gente diria hoje, né? Mas contanto que a gente entenda que o diálogo não é apenas conversinha. O diálogo pode ser confronto duro, aberto, não resolvido, inclusive. A reforma surge em diálogo, com demandas, com expectativas e com oposição. Portanto, o legado da reforma será a história da reforma. E essa história nunca foi uma só. Isso significa, já para antecipar um pouco o que a gente pode encontrar no segundo e no terceiro momento para o qual eu já me encaminho, que haverá dentro da reforma disputas pelo sentido da reforma, disputas pelo significado da fé da igreja da reforma, e haverá nesse contexto múltiplas figurações do lugar que a reforma ocuparia, ocupou e pode ocupar no cenário dessa história humana que nós conhecemos. História hoje que já não é mais, de longe não é, o que na época de Lutero ainda não dava para perceber, que o mundo não se esgotava na Europa Ocidental, nem na Europa Central. Já naquele momento, não nós, mas antepassados nossos de 5 séculos, começavam a entender o significado da fé dos cristãos europeus, quando fomos sendo transformados em colônias dos europeus. E quanto a isso, não reste dúvida, os pernambucanos e às vezes os paraibanos também, né, com aquela mística da invasão holandesa, né, querem acreditar que teria sido diferente se os holandeses não tivessem sido expulsos, que seria outra coisa aqui. Aí eu digo assim para algumas pessoas: vai na Indonésia, né, vai aqui no Suriname, né, vamos ver onde é que os holandeses, por onde os holandeses protestantes passaram, e a história não contada dos contatos que os holandeses que já estavam aqui mantinham com a África Ocidental para a vinda de escravos que eram trazidos para trabalhar do mesmo jeito que os portugueses faziam. Então não é por ser católico ou por ser protestante que nós deixaremos de, pelo menos, saber, né, do peso que significou
a expansão daquelas formas de fé cristã que vicejavam, para ser eufemístico, né, naqueles séculos, naqueles anos do século XVI. Segundo ponto. Dizer esses elementos que aparentemente todos apontam para uma espécie de crítica da reforma, e não é essa a minha intenção, pelas mesmas razões que eu acabei de dar, não podem nos fazer transformar uma fala sobre a reforma numa fala sobre um processo histórico. A reforma tem uma especificidade, a reforma tem a sua linguagem, a reforma queria fazer alguma coisa, e ela produziu um certo legado, do qual uma parte importante é a sua identidade religiosa, é a sua compreensão da fé cristã. Então nós não podemos fazer tábula rasa dessa dimensão da reforma. E nesse sentido, embora as interpretações, como eu sugeri, sejam múltiplas, os princípios de somente Cristo, somente a fé, somente a Escritura, naquele contexto específico, tiveram um impacto tanto religioso como sócio-histórico profundos. Quer dizer, como o professor Dreher sugere, né, ao falar sobre a palavra somente ou só, há uma radicalidade nisso. Dizer só, dizer somente é fincar o pé em algum lugar. Dizer, daqui não vou. Né? E, basicamente, essas três palavras representavam muito mais do que Lutero teve, digamos, a coragem de segurar. A onda que ele soprou, né, com essas palavras, com essas expressões, e junto com ele outros, né, porque também Lutero não é o herói da reforma, né, quer dizer, havia muita gente, e há uma história a ser contada, né, sobre as mulheres da reforma, teólogas, diplomatas, políticas, né, militantes, que a gente chamaria hoje de feministas, né, aquelas que não tinham medo da famosa ideologia de gênero e promoviam a igualdade para as mulheres no seu tempo e na sua forma de compreender de 500 anos atrás. Mas essas expressões, só isso, só isso, só isso, basicamente insistiam contra uma sociedade fundada na ideia da desigualdade natural das pessoas, sancionada por Deus e por todas as autoridades angélicas e humanas que o representavam. Aquelas afirmações fincavam pé sobre a igualdade das pessoas. Igualdade de acesso a Deus. Logo, bispo, papa, padre, né, não podiam mais ser os intermediários sem os quais não era possível conceber o acesso a Deus. A reforma não conseguiu segurar esse tranco, porque muito cedo os pastores da reforma, os bispos da reforma também começaram a funcionar como esses intermediários. E a crítica do clericalismo que se poderia fazer ao catolicismo do século XVI vai se poder fazer tranquilamente ao protestantismo do século XVII. Em 100 anos isso já estava totalmente decantado e consolidado. Só Cristo, só a graça, só a fé, só a Escritura, também significa que a autoridade para falar e para crer não precisava mais ser, digamos, dispensada pelas autoridades oficiais da igreja. E isso autorizou muita gente a ler a Escritura ou ouvir, porque não nos esqueçamos que grande parte daquele povo era analfabeto e não deixou de ser por causa da reforma. Grande parte dos primeiros crentes da reforma eram tão analfabetos quanto eram os crentes católicos. No entanto, o processo abriu uma possibilidade de que,
mesmo apenas ouvindo, as pessoas pudessem interpretar, explicar e se colocarem, do ponto de vista de que sentido elas faziam para aquelas palavras das Escrituras. E isso economizou uma boa dose de intermediários, explicadores, intérpretes e autorizadores espirituais que a igreja tinha em profusão. E que basicamente separava, e a gente sabe que essa separação era física, né? E ela não foi apenas, não encerrou essa separação física com a reforma. Se a gente for às igrejas da Europa que se tornaram as igrejas da reforma, ou igrejas que foram construídas já no espírito da reforma, não podemos deixar de perceber a separação física entre o povão, entre a ralé religiosa e as lideranças, o coro, o lugar do bispo, o lugar do pastor, etc. Em outras palavras, a reforma tem sim uma pretensão igualitária nos limites do século XVI, que desencadeou grandes expectativas nas pessoas que ouviram aquela pregação, fossem elas pessoas versadas nas letras da igreja, fossem elas pessoas comuns. E essa expectativa se traduziu em movimentos, e não só no século XVI, que procuraram tirar conclusões que nós chamaríamos, no linguajar do século XIX e XX, de socialistas e comunistas a respeito das implicações da pregação da reforma. Como tinha acontecido, né, nos primeiros séculos do cristianismo. Né? O livro de Atos lá, né, fala de uma espécie de comunismo do consumo, que logo se exauriu, precisamente porque não era um comunismo da produção, né, que os cristãos das primeiras comunidades, especialmente de Jerusalém, vendiam o que tinham e distribuíam com quem precisava de acordo com a sua necessidade. Essa frase ficou reverberando 19 séculos, né? Até que a gente ouviu de novo no século XIX, de cada um e a cada um, né? Pois bem, segundo ponto que eu queria ressaltar é que a pregação da reforma, ela não apenas repercutiu no sentido de pessoas que passaram a ter uma experiência à sua vista mais autêntica de fé, mas ela também repercutiu no sentido de que ela fez brilhar os olhos de pessoas que naquelas sociedades não eram visíveis, audíveis, né, nem mesmo respeitadas. E essas expectativas levaram muitas dessas pessoas, depois da reforma, a procurarem traduzir a mensagem da reforma em termos que faziam aquela diferença ética que nós vimos no terceiro filminho lá. A ética não é a respeito do céu, a ética é a respeito da terra. A fé só é necessária na terra. Isso, inclusive, é uma mensagem bíblica e neotestamentária perfeitamente ortodoxa. Não é preciso ter fé no céu, né? Ou, sei lá, no reino, né? Se a gente não achar que o reino e o céu são a mesma coisa, né? Não vamos fazer aula nem debate teológico aqui, mas enfim, só há fé onde existe uma ausência, onde não existe uma visibilidade, onde a relação está marcada pela incompletude. Pois bem, nesse segundo ponto, o que eu quero chamar a atenção é precisamente para esse aspecto de que um movimento religioso como a reforma jamais poderia se exaurir na mera experiência individual de fé daquelas pessoas. Porque toda experiência de fé é sempre vivida no mundo. E, portanto, ela precisa responder às ansiedades, expectativas, temores das pessoas que estão no mundo. Uma experiência de fé dos anjos não é exatamente aquela que a gente teria condições de aceder, de compreender da mesma maneira como nós compreendemos, mesmo quando mal, a experiência de fé dos humanos e das humanas. Terceiro ponto final. O que isso tudo tem a ver com a nossa experiência com a reforma no Brasil?
A gente teve tentativas, como eu já mencionei em relação aos holandeses, né, de chegada, de vinda ao Brasil de representantes da reforma. Até o século XIX, todas elas foram coloniais. Nenhuma delas se aproximou dessas terras no espírito de compartilhar nada. Elas vieram para essas terras para levarem daqui alguma coisa. Seja a força de trabalho de indígenas ou de pessoas negras, seja as riquezas da terra ou da produção, né? A disputa dos holandeses pelo controle das rotas de açúcar, por exemplo, da distribuição do açúcar na Europa, são conhecidíssimas e estão na raiz dessa vinda dos holandeses para o nordeste do Brasil no século XVII. Os franceses tinham vindo logo no início do século XVI, seja, como querem às vezes fazer crer alguns reformados, fugindo da perseguição, né, que os huguenotes franceses sofreram nas primeiras décadas da Reforma, seja para instaurarem colônias francesas nas Américas, o que fizeram no norte da América do Sul, o que fizeram no Caribe e não conseguiram fazer no Rio de Janeiro e em São Luís do Maranhão, no Brasil, mas tentaram. A reforma no Brasil vem para ficar, para interagir com os brasileiros no século XIX. Não serão exatamente os anglicanos que já estavam aqui desde o início do século XIX pelas mesmas razões dos holandeses e dos franceses. Os anglicanos reconheceram a independência, primeiro protegeram, escoltaram a família real portuguesa até o Brasil, né? E foram os primeiros beneficiários da abertura dos portos do novo Reino Unido, e que a colônia brasileira se transformou com a chegada da família real portuguesa, e depois foram amealhando todos os contratos de licitação de que se pudesse ter notícia no século XIX e talvez até entrando pelo século XX. A gente sabe da história dos engenheiros ingleses que vieram para construir as estradas de ferro que ligavam as fazendas de cana-de-açúcar ao porto, né? No Recife e em outros lugares da região, e em outros lugares do Brasil também. Os missionários que vieram para conversar com os brasileiros começaram a chegar na década de 50 para a década de 60 do século XIX. E já aí, entre essa década de 50 e o fim do século XIX, não é uma única reforma que chega no Brasil. Primeiro, por mudanças que já tinham acontecido na Europa, havia uma distinção entre a reforma europeia e a reforma norte-americana. Sendo que a reforma europeia acreditava na possibilidade de que as novas sociedades das Américas, em tendo recebido esse lastro da pregação cristã que o catolicismo colonizador trouxe, poderiam prescindir de pregações no sentido da conversão e poderiam se tornar alvo muito mais de uma ação educativa que pudesse orientar cristãos e cristãs mal orientados e mal orientadas a serem mais fiéis, consequentes, etc., na sua experiência de fé. Se isso significasse deixar de ser católicos e passarem a ser protestantes, tudo bem, e assim alguns desses missionários entenderam. Se contentassem, por exemplo, em frequentar as escolas dos missionários para se tornarem os futuros e futuras, mas de preferência os futuros líderes da sociedade em modernização, tanto melhor. A outra reforma que chega, especialmente a partir da década de 70 do século XIX, é a reforma dos protestantes escravocratas do sul dos Estados Unidos,
que, derrotados na guerra que separou e dividiu aquele país, né, algumas levas desses vieram para o Brasil e aqui implantaram não apenas missões, mas também comunidades mesmo. Em Minas Gerais, em São Paulo, cidades praticamente surgiram ou foram grandemente impactadas pela presença dessas pessoas. Por que vieram para o Brasil? Porque era o único país das Américas que ainda mantinha o trabalho escravo. E, portanto, estava mais perto de Deus, né? Porque para aquelas pessoas a experiência da escravidão era uma extensão da sua compreensão de como Deus lida com as pessoas. Na virada do século XIX para o século XX, nós temos a chegada aqui de uma terceira reforma. Uma reforma popular, etnicamente mista, liderada por imigrantes que já não eram maioria, nem no lugar onde eles se fixaram antes de vir para o Brasil, e nem muito menos quando aqui aportaram via Chile, ou diretamente via o norte do Brasil. Tratava-se de imigrantes italianos e imigrantes suecos. É a chegada do pentecostalismo que eu estou me referindo. A terceira reforma. Essa não era a reforma da educação para cristianizar a ordem social. Esta não era a reforma da conversão compatível com a continuidade da escravidão. Essa era uma reforma que falava diretamente aos pobres das periferias e da zona rural, na linguagem que eles sabiam e conheciam, a respeito de uma experiência de fé que dava pouca importância à visibilidade pública, à ascendência social. E assim, durante décadas, foram os pentecostais, cresceram pela base em toda a América, né? Inclusive na América do Norte, onde entre os pentecostais brancos e os pentecostais negros da origem, foram as igrejas pentecostais negras as que mais cresceram. Foram elas que souberam acolher os imigrantes europeus, os latinos fugidos do México e de outras partes da América Central, e depois os comissionaram para se tornarem missionários em outras partes. O protestantismo brasileiro, neste sentido, é o resultado de um equilíbrio muito instável entre essas reformas. E os 100 e poucos anos deste protestantismo no Brasil, né, já completados, inclusive, se a gente pensar nas primeiras levas de missionários que eu mencionei, da segunda metade do século XIX, assumiu, a partir dos anos 30, aos poucos, características cada vez mais próprias, mais autônomas em relação aos movimentos missionários, e, no entanto, nunca conseguiu construir uma identidade única. Mas por que o faria se nunca houve na reforma uma identidade única? Nós chegamos então aos anos de 1980, com uma população, nos anos 70, ainda em torno de 5% dos brasileiros considerados protestantes, e até os anos 50 do século XX, pelo menos a metade, mas um pouco mais da metade, provavelmente, eram protestantes que a gente chamaria de históricos, ou seja, não pentecostais. Eu já suspeito que, como as contas, os censos não eram lá tão confiáveis, os pentecostais já tinham passado os protestantes históricos nos anos 50, mas eles eram tão da periferia e tão do campo que ninguém via. Nos anos 80 todo mundo passou a ver. E a reforma que foi vista dos anos 80 em diante já não foi mais nem a reforma dos missionários europeus, nem a reforma dos missionários americanos. Foi a reforma dos pentecostais, convertida a uma compreensão da fé no mundo que ela passou décadas não tendo e, portanto, sem ter maturado suficientemente o que é que ela queria de fato na sociedade e da sociedade brasileira,
com a visibilidade que passou a ter a partir de meados dos anos 80. Primeiro foi uma fé amedrontada, medo dos comunistas, medo da Igreja Católica, medo do secularismo, foi a grande justificativa para aquela leva de deputados eleitos na Constituinte em 1986. Mas desde então, cada vez mais, uma fé muito autoconfiante, muito ciosa do seu lugar na sociedade, mas muito pouco capaz de compreender que o seu lugar na sociedade é um lugar na sociedade, que o Brasil não é pentecostal e que não é só cristão, e que, sendo tanto pentecostal como cristão de outras denominações e como também de outras religiões, não tem um único conjunto de valores, não tem uma única política, não tem uma única cultura, não tem uma única ideologia. Em outras palavras, no Brasil, no qual os pentecostais aportam, autoconfiantes de encontrarem e chamarem para si um lugar na sociedade, é um país plural, complexo, extremamente desigual, é violento, e o desafio dessas igrejas, para além da sua vontade de ter um lugar de si próprias, de reconhecimento na sociedade, passa a ser também o que é que elas têm a oferecer a esta sociedade tão desigual, tão injusta e tão violenta. Esta história ainda não está escrita, porque o que se tem escrito nos últimos anos é uma abdicação de responder a esses desafios do Brasil. É uma radicalização de uma vontade de poder que não sabe nomear o projeto no qual uma liderança evangélica no Brasil poderia se afirmar sem precisar destruir o resto da pluralidade desta sociedade. Este é o desafio que os 500 anos da Reforma aportam ao grande, enorme contingente de evangélicos brasileiros hoje, dos quais 2/3 são carismáticos ou pentecostais, e a quem a pergunta está sendo feita: o que vocês querem não da sociedade brasileira, mas para a sociedade brasileira? Obrigado.